Bem-vindos ao segundo episódio do CBA Project. Bom, deixa eu pegar meu roteiro. Bom, pra quem não sabe, estou começando um projeto sobre storytelling artístico no qual eu tô dividindo com vocês o meu processo criativo e artístico de modo geral. No primeiro vídeo eu trouxe um pouco do meu passado, né, relacionado a artes visuais, o que eu fazia, como eu fazia, desde onde isso surgiu, referências e uma série de outras coisas que me ajudaram a compor um pouco desse repertório artístico que eu tenho. E esse primeiro episódio ele basicamente serviu, né, como cama para esse episódio que estamos vendo hoje, o segundo episódio. Nesse segundo episódio, o que eu quero dividir com vocês? O motivo do projeto, oficialmente. Vamos lá. O projeto nasceu de uma intenção que eu tinha de dar um pouco mais de um ar autoral para os meus desenhos. Não que os meus desenhos não fossem autorais anteriormente, até porque isso ficaria estranho, né, se for para pensar, mas os desenhos eles refletiam algumas características daquilo que eu estava desenhando ou referências daquilo que eu estava vendo e não necessariamente refletia o que eu queria, né, como eu queria que a minha arte transparecesse para o mundo, para as pessoas de modo geral. Eu comecei a observar que, né, algumas das pessoas que eu seguia, alguns amigos que eu tinha que trabalhavam com artes visuais também, artes digitais, enfim, todos eles tinham algum tipo de característica específica, um traço, um modelo de desenho, enfim, alguma coisa que fazia com que esse projeto soasse mais proprietário deles mesmos. E eu fiquei pensando como é que eu faria para chegar no meu processo disso. E aí, foi daí, né, que nasceu o projeto como um todo. Porque eu comecei a pensar de que forma eu consigo traduzir aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, as referências que eu tenho, mas de uma forma mais minha, como é que eu consigo fazer tudo isso dentro dos meus conteúdos. E eu precisava exercitar minha mão, eu precisava estabelecer, né, esse contato mais direto com a arte, de produzir mais arte mais vezes, por mais tempo, para que eu chegasse oficialmente nessas questões que me fariam entender que o meu projeto estava ficando com a minha cara. Então eu decidi ir documentando um pouco disso. Eu criei um acervo. Esse acervo de arte, ele basicamente passa pelos desenhos que de fato representam a minha arte e que mostram um pouco do que a minha arte quer passar. Mostram também nesse acervo algumas tentativas, algumas ideias ou até mesmo rascunhos de coisas que não foram para frente, mas que eu acho que são importantes para ajudar a entender o processo evolutivo e criativo como um todo. E eu tenho usado também agora, né, o projeto, obviamente, ele segue vivo, né, ele está sendo documentado aqui, mas ele segue vivo. E como assim segue vivo? Eu continuo produzindo para ele, eu continuo criando através dele, eu continuo, de alguma forma, alimentando ele. Por quê? Porque agora eu cheguei no ponto que eu estava querendo desde o começo. A minha arte evoluiu de tal forma, que é o que vocês vão acompanhar ao longo desse processo, que eu tenho tido outras piras na forma de criar, tenho buscado novos materiais, novas telas, novas superfícies, enfim, onde eu posso criar, onde eu posso pensar, tenho usado outras técnicas, eu tenho pensado muito em incorporar essas coisas que eu tô aprendendo dentro do processo que eu tô atualmente.
Claro que tem muita coisa ainda dos processos iniciais que eu gostaria de revisitar e criar novamente com base nisso, mas vocês vão ver que eu estou basicamente só caminhando com o projeto para um lugar em específico, ou seja, eu estou lapidando ele em pequenas partes, assim, incorporando pequenas coisas. Mas tem coisas que eu quero ainda trabalhar, enfim, mexer, quero ver como é que eu faria hoje em dia, tendo o referencial que eu tenho hoje, vendo como eu faria com a técnica que eu tenho hoje, enfim, todo esse processo. E tá, como o projeto vai funcionar? Não sei se vocês já estão acompanhando desde o lançamento do trailer ou do primeiro capítulo, mas enfim, sendo o comecinho faz sentido, né? Que ainda não tenha muita gente incorporando isso na rotina. Mas o projeto vai ser lançado todas as sextas-feiras, às 6 da tarde. A ideia é que os vídeos todos sejam apresentados na sexta-feira. Tirando esse, hoje, que vai ser postado na segunda, ou foi postado na segunda, vamos ver. Mas tirando esse, os vídeos normalmente serão postados todas as sextas-feiras às 6 horas da tarde. Por que sexta-feira e por que 6 horas da tarde? Não tem um motivo, eu só escolhi um dia que eu achava que faria sentido pra mim, só escolhi um momento que eu achava que faria sentido, né? Acho que 6 da tarde é um horário bom, no sentido de não pega muito o horário comercial, não pega esses horários específicos. Não fui fazer SEO do YouTube pra ver horário, dia, essas coisas assim, público, não vi nada disso, eu só escolhi mesmo o dia, até porque eu vou lançar um outro projeto que não tem nada a ver com isso daqui, em outro dia da semana também às 6 da tarde, então foi meio que mantendo a coerência do que eu tô fazendo. Os projetos vão ser lançados, né, toda sexta-feira, como eu falei, e a ideia é que, né, cada processo de desenvolvimento dos desenhos foi meio que criado um pack. Esse pack, ele traz uma linguagem muito específica dele mesmo. Vocês vão ver conforme eu for apresentando, mas cada pack tem, por exemplo, alguma referência que une todos eles no mesmo contexto, no mesmo universo. E eu não queria perder isso, né? Um que foi criado automaticamente assim, eu fui desenvolvendo isso automaticamente desse jeito, não foi uma coisa que eu forcei, enfim, não tive esse pensamento tão específico assim. Não foi nada muito forçado, foi algo mais definido no sentido de, já que tá tudo dentro do mesmo universo, então eu vou divulgando de universo em universo. Eu vou chegando nessa linguagem a cada pack e mostrando um pouco do que era essa linguagem, ou seja, falando dos conteúdos, né, das referências, falando do uso de cores, do uso de materiais, da forma como eu estou desenhando, enfim, eu vou detalhar um pouco mais desses processos por pack. Eu tenho, acho que criados agora, são mais de 10 talvez, são vários packs mesmo. E aí esses packs vão ser apresentados, né, na narrativa, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, uma narrativa trazendo um pouco disso, e uma mini apresentação, né, uma galeria visual, galeria visual virtual, uma galeria virtual, onde nessa galeria virtual eu vou mostrar eles em conjunto, né, e vou mostrar o individual de cada um deles, enfim, trazer um pouco disso também na apresentação. E aí, conforme eu for criando novos packs, obviamente que o projeto vai dando continuidade automaticamente, né? Eu vou só apresentando e trazendo os próximos episódios para vocês. Então, para não enrolar mais, porque já tem bastante tempo de vídeo já, o primeiro pack vai ser apresentado na próxima sexta-feira. E aí eu já trago pra vocês um pouco desse material, conto um pouco da história. E é isso. Aguardo vocês lá. Enfim, clássico do YouTube, né? Tá curtindo, quer acompanhar, não quer perder o que eu tenho pra trazer?
se inscreve, me procura nas redes sociais. Eu sou Caco Bapt, vai estar no finalzinho. Eu vou pôr no finalzinho, talvez? Talvez eu ponha. Caco Bapt em todas as redes. E o projeto tem Instagram também, eu devo alimentar ele conforme eu for divulgando os packs, eu devo alimentar ele cada semana, enfim, trazendo um pouco do todo e trazendo essa parte da galeria. O projeto deve ter essa parte da galeria virtual, enfim, eu vou apresentar isso bonitinho também no Instagram. E o Instagram é cba_project. Então também é fácil de me procurar. Eu devo colocar no meu perfil pessoal o arroba, né? Mas de toda forma também, enfim, quem tem as minhas redes, quem segue as minhas redes, vai ser fácil de achar, não tem grandes problemas. Mas é isso, aguardo vocês no próximo episódio e valeu, até mais.